Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso Versa Podcast. Ao meu lado, meu amigo co-host Ricardo Castilho, que vai apresentar mais um super convidado, né, Castilho? Isso aí, Renato, uma alegria, mais um Versa Podcast. E hoje nós temos a alegria de receber aqui o doutor Antônio Carlos Lopes, que é médico cardiologista, professor da Escola Paulista de Medicina, né? E nós vamos saber algumas coisas aí importantes para todo mundo, até porque hoje, embora o nosso programa é gravado, mas hoje é o Dia Mundial do Coração. Então, em homenagem ao Dia Mundial do Coração, nós vamos saber aqui do doutor, nosso professor, né, professor Antônio Carlos, sobre o coração e sobre outras coisas mais. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua vinda aqui no nosso programa. Uma alegria recebê-lo. Eu agradeço o convite, tanto o seu, Castilho, como o do Renato. É uma honra estar com vocês. Realmente uma atividade bastante séria, uma atividade com grande contribuição para a comunidade. Portanto, eu não podia deixar de agradecer essa oportunidade. A oportunidade é nossa e dos nossos espectadores, né, Renato? Doutor Antônio Carlos, conta para nós um pouquinho da sua história. Como é que o senhor virou médico? Bem, até os 5 anos de idade, eu fui criado pela minha avó. Porque era eu e meu irmão, e minha mãe não tinha condições para cuidar dos dois. Lá, na casa da minha avó, eu tinha uma tia, que era solteira, mas era uma obstetriz. Ela é uma enfermeira obstétrica. Excelente. E, desde pequeno, ela brincando comigo, trazia bonecos de pano, com seringas, com máscara, gorro, e eu ia brincando de operar esses bonecos, né? E queria ser médico, quer dizer, a partir daí eu falei que quero ser médico, nunca passou pela minha cabeça outra possibilidade a não ser médico, né? E assim foi, quer dizer, aí fiz o colegial, depois do colegial entrei na Escola Paulista de Medicina, que naquela época era a segunda melhor escola do país. A primeira era a USP, e nós éramos a segunda, mas em clínica médica ela era a primeira, né? E aí foi a minha carreira. Eu, quando entrei na faculdade, não sabia nada, porque não tinha ninguém na família. Meu pai era taxista, minha mãe dona de casa. Então eu entrei lá, eu só sabia que existia pediatria e obstetrícia. Obstetrícia porque tinha minha tia lá. E pediatria porque o pediatra às vezes me atendia, né? Mas não sabia nada de carreira universitária, não sabia nada de nada. Eu sei que eu tinha que estudar muito, né? Eu morava longe da Escola Paulista, então eu usava a hora de almoço para estudar, né? E é o que eu faço até hoje, quer dizer, desde então nunca mais eu almocei. É verdade. É mesmo? E não almoça. Eu aproveito essa hora para usava para estudar. Depois teve concurso, eu comecei a me inteirar da carreira universitária. Falei, vou fazer o concurso, né? Ganhei o concurso, e todos os concursos a partir de diante eu ganhava todos eles, e fui fazendo a carreira universitária, acabando a ser titular 2 vezes na Escola Paulista de Medicina, coisa que é inédita no Brasil, nunca existiu, nem vai existir. E mais para diante acabei diretor da faculdade, mas comecei com uma ignorância total do que era um curso de medicina. Não tinha a menor ideia do que seria isso, né? De tal forma que o pessoal até brincava, quer dizer, pegava uma pinça no primeiro ano e dizia que tinha o nome de um professor. Então pega a pinça do professor Locke, por exemplo. Quer dizer, inventava o nome do instrumento cirúrgico. E como a gente não sabia nada, aceitava e falava, né? E ficava até engraçado a gente chamar uma pinça com o nome do professor, né? Então, assim foi, né? E, professor,
medicina de 50 anos atrás e hoje, está muito diferente? Olha, está muito diferente. Está muito diferente em função do avanço da farmacologia e da tecnologia, né? Por outro lado, está diferente também no aspecto humanístico. Porque antigamente existia o médico de família, não o médico de família, o médico da família. E o médico de família é uma política de governo. O médico da família é o que conhecia a família toda e cuidava da criança, de todos, assim por diante, né? E realmente o médico era um conselheiro, o médico cuidava de tudo na família, fazia até parto, operava. E era assim, e a parte humanística era muito grande, porque o médico ele ia à casa do paciente, atendia em casa, e havia um ritual quando vinha o médico em casa. Era na mesa de jantar, por exemplo, com uma toalha limpa, engomada, o banheiro limpo e arrumado com sabonete novo, com toalhas limpas, novas, porque o médico chegar em casa era um momento muito especial, né? E o que era importante é que havia o carinho do médico pelos pacientes. O médico examinava o paciente, colocava a mão nos pacientes. E isso, infelizmente, se perdeu ao longo do tempo, né? Hoje a gente vê que realmente chega assim a alguma enfermaria ou numa terapia intensiva e não tem nem estetoscópio, porque não é utilizado. Quer dizer, o que é utilizado são as imagens. Tudo é imagem. Mas a imagem erra, porque atrás da imagem tem um indivíduo, tem um médico, e que nós não conhecemos a formação desse médico realmente, como ela foi feita, como ela é e assim por diante, né? Então não é raro a gente acertar mais do que uma ressonância magnética. Mesmo? Por conta exatamente disso, quer dizer, porque examinar o paciente é insubstituível. A relação médico-paciente foi se perdendo ao longo do tempo. E a responsabilidade do médico continua não depois que ele sai do consultório. Continua em casa e assim por diante. Por isso ele tem que estar com o telefone celular ligado e o paciente tem que ter o celular do paciente, do médico. Tem que ter o celular do médico. Porque ele pode ter efeitos colaterais de medicamentos, o paciente pode esquecer de contar alguma doença importante que ele tem, né? E aí, como é que fica? Quer dizer, tem que dar assistência a esse paciente e atender. Ou ele tem que ir ao pronto-socorro e esperar 5, 6 horas para ser atendido, como acontece hoje nos pronto-socorros que temos aqui na cidade, inclusive nos hospitais de ponta que temos aqui na cidade, né? De tal forma que essa responsabilidade do médico pós-consulta continua, né? O médico não pode atender o paciente hoje, numa sexta-feira, ir para a praia e daí? Se tiver algum problema, quem que atende? O assistente? Mas assistente sempre é um médico que não deu certo ainda. E na hora que der certo, ele vai voar sozinho. Então, os pacientes preferem ir a um outro médico a ir no assistente do médico dele, né? Isso é comum a gente ver, né? Eu não saio, estou fim de semana em casa, não viajo, porque a responsabilidade continua, né? Professor, hoje muita gente, quando tem uma condição, uma patologia, alguma coisa, a primeira coisa é ir no PA, né, no pronto atendimento. E às vezes vai, volta, passa por vários médicos diferentes. Aquilo que o senhor falou, não tem mais o médico da família, que seria, pelo que eu entendi, muito mais eficaz do que o sujeito ficar pulando de médico, de PA para PA. Às vezes demora, às vezes é algo muito relevante, o sujeito pode até ter alguma complicação. Será que hoje nós não temos um cenário mais propício para voltar esse profissional do médico dia ou da família? Renato, é muito difícil que isso aconteça, porque nós estamos quase com 400 escolas médicas no país, quase 400.
E 400 escolas formando alunos a granel, porque se ela for universidade, ela pode aumentar o número de vagas o quanto ela quiser. Então a gente vê, por exemplo, que uma faculdade tem um polo num local, um outro polo no outro local, e são alunos que vão entrando a granel, porque a universidade tem essa liberdade de aumentar o número de vagas sem ser avaliada, se pode conter esses novos alunos, né? De tal forma que, como a medicina só se aprende ao lado de quem sabe, não tem outro jeito de aprender medicina. O livro é ótimo para estudar à noite, mas durante o dia tem que estar ao lado do doente, e a medicina se aprende ao lado da cama do paciente e interagindo com ele. Não tem outra forma, né? Não sei como é nas outras especialidades, nas outras áreas do conhecimento, né? Mas de qualquer forma a medicina era diferente. Era diferente porque é a única área do conhecimento em que o médico, o indivíduo, coloca a mão no seu semelhante. Isso é algo de sobrenatural. Eu digo isso porque eu sinto que é sobrenatural. Porque a gente vai examinar o paciente, ele está com a mão gelada, ele está com o coração batendo rápido, e a forma com que a gente aborda esse paciente, a pressão arterial normaliza, a mão esquenta, assim por diante. Por isso que quando o paciente chega, é preciso conversar com ele antes, fora da doença dele, para deixar ele relaxado, para ele poder contar o que ele tem. Porque se der tempo, ele conta o que ele tem. Isso é fundamental. E ele conversando conosco, né? Quer dizer, ele se identifica um pouco com o médico. Então, a gente sempre tem um paciente que coincide com a profissão desse que está na nossa frente, né? E a gente conversa sobre o paciente e assim por diante. Eu tenho uma bandeira do Corinthians na minha frente. Então eles falam, doutor, você é corintiano? Puxa vida, né? Reclama de eu ser corintiano. Eu falo, não, isso aqui é só para ilustrar, né? Então, mas essa bandeira é para puxar assunto. Professor, o que o senhor acha da telemedicina? Estou falando de pegar no paciente, esse contato humano que é imprescindível, né? Mas a telemedicina hoje ela é uma realidade, né? Na clínica, eu sou totalmente contra. Porque tocar no paciente é algo sublime. Não falo isso para fazer média, vamos dizer assim, né? É algo sublime. É algo que Deus nos deu essa oportunidade de tocar no nosso semelhante. É a única profissão em que o indivíduo toca no seu semelhante, né? E a telemedicina pode ser útil para algumas coisas. Por exemplo, o paciente está para psiquiatria. Para psiquiatria funciona bem, porque depende só de conversa. Agora eu te pergunto, e a urologia, como é que faz com a telemedicina, que precisa fazer um exame mais íntimo no paciente? Como é que faz? A ginecologia, obstetrícia, né? Então, eu particularmente não faço consulta por telemedicina, de forma alguma, porque eu preciso ver o paciente. E quando a gente vê o paciente, nós temos um elemento a mais para o diagnóstico, porque nós temos os 5 sentidos para fazer o diagnóstico de um paciente, né? E que temos que usar os 5 sentidos, mas eu acrescento um, chamado intuição. E a intuição só aparece quando estamos diante do paciente, vendo a fisionomia do indivíduo. Se é uma fisionomia de angústia, de sofrimento, de tristeza, e assim por diante. É muito comum o paciente chegar encolhido, com a mão apertando as mãos, e depois que a gente conversa sobre o geral, ele relaxa. Aí a gente entra no problema dele. Então esses 10 minutos iniciais que se tem de conversa não é uma perda de tempo. É a garantia de uma boa anamnese, de uma boa conversa na doença que ele tem. Por isso que eu acho que os convênios que dão 15 minutos para um paciente ser atendido é uma coisa absurda.
não dá nem para o indivíduo sentar, né? Então, eu acho que essa conversa inicial, que dizem que é uma perda de tempo, que precisa logo... Hoje é assim, né? Porque quem está ensinando devia estar aprendendo. Então, é fundamental essa conversa inicial, a se identificar com o paciente. Eu tenho um paciente, por exemplo, que ele é um advogado, e eu tenho um amigo advogado, então a gente vai para esse lado, né? E conversa alguma coisa, tira dúvidas com ele. Até eu brinco às vezes, falo, puxa vida, a consulta é minha, não é sua. Mas é para quebrar o gelo. Pra quebrar o gelo, para poder manter uma relação médico-paciente. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Tecnologia, inteligência artificial. Hoje existe todo esse debate, a China, inclusive, isso saiu muito na mídia. Tem a parte midiática também, né? Mas saiu na mídia que tem lá um hospital na China, sem o médico humano. Na verdade, ele está por trás, mas quem atende é o robô. Isso não vai acontecer da substituição, mas vai haver uma complementação, é isso? Eu acho que a inteligência artificial é uma ferramenta, vamos chamar assim, a mais que está à nossa disposição, né? Nós podemos utilizá-la. Agora, é preciso ter bom senso como em tudo, né? Saber usar, quando usar e por que usar, né? Ela jamais vai ser substituída. Quando a internet floresceu, a pergunta que, inclusive, foi motivo de uma conferência num congresso para o qual fui convidado, é se o médico iria ser substituído pela máquina, pela ressonância, pela internet, né? Doutor Google. Doutor Google, né? Então, o que acontece? Eu provei que jamais o médico será substituído. Porque a medicina é fundamentalmente uma relação médico-paciente de confiabilidade. De confiabilidade. Eu tive há pouco tempo um paciente com quadro abdominal, muita dor, teve que ficar com a sonda gástrica durante 4 ou 5 dias. E de tal forma que eu passava a visita nele, examinava, e em nenhum momento ele questionou qualquer coisa que ia se fazer. Teve quase sendo operado. Por quê? Porque tinha confiança. Ele tinha confiança. Se eu falasse pula da janela, ele pularia da janela. E o senhor acha que as pessoas hoje já vivem mais, né? Mas com essa evolução toda, a gente vive mais e melhor ou a gente vive mais e pior? Pô, Renato, você sempre com suas perguntas inteligentes, hein? Pergunta capciosa, né? Para responder essa pergunta sua, é necessário que você tenha uma visão holística dos vários estados do país, que o Brasil não é só São Paulo. Em São Paulo não é só a capital, né? Então, hoje, linkando um pouco sua pergunta, muito oportuna, se fala em proteção do paciente. Virou moda agora ter simpósios sobre a proteção do paciente. Bom, mas isso é evidente. Como é que a proteção do paciente, eu começo dizendo do hospital em que ele se encontra. Conforme o hospital em que ele se encontra, ele corre risco. Porque tem enfermeira que não é das mais competentes, tem auxiliares que não são competentes e assim por diante, né? Então, é preciso que se analise dessa forma as coisas, né? Quer dizer, o local onde o indivíduo se encontra, o local onde o indivíduo está, né? Para a gente saber se ele vai ter uma qualidade de vida melhor, se ele vai viver mais tempo ou não. Teoricamente, é de se esperar que a vida seja mais longa, né? A gente tem mais recursos, mas, por outro lado, também tem mais médico incompetente. O que tem de iatrogenia, né, de complicações do procedimento médico, é impressionante. É muito que tem, né? Colonoscopia que perfura o intestino, por exemplo,
num dos hospitais famosos aqui em São Paulo, há um ano atrás ou 2 anos atrás, tivemos 3 perfurações no mês. Nossa. Então, existe o risco da irradiação. Por exemplo, nos Estados Unidos, o indivíduo precisa fazer, sem ser na urgência, ele só pode fazer uma tomografia por ano, por causa da carga de radiação. Aqui trata-se de pneumonia com irradiação, com tomografia. Até eu brinco, acho que eles querem matar as bactérias com a irradiação. Porque toda hora estão fazendo uma tomografia. Uma pneumonia, o indivíduo faz no mínimo 4 tomografias de uma pneumonia. Quando não precisa nem de tomografia. A semana passada mesmo, um paciente saiu de um hospital importante aqui em São Paulo, com diagnóstico de pneumonia, foi no consultório, não tinha nada. Mandei para casa. Tinha feito tomografia, tinha feito hemograma e assim por diante. Então a tomografia, a imagem, precisa saber ser interpretada, mas ainda, apesar do progresso, ela é um exame subsidiário. A clínica é soberana. A relação médico-paciente é soberana. Pneumonia, a gente faz diagnóstico olhando para o paciente, vendo a tosse dele como que é, tipo de tosse que ele tem, né? Falta de ar, olhando para o paciente, a gente vê que tipo de falta de ar que ele tem, se é uma falta de ar pulmonar ou se é uma falta de ar cardíaca. Então essa observação é insubstituível, é imbatível, não tem jeito, nada vai substituir o médico. Não tem exame nenhum que substitua o médico, nem ressonância magnética, nem nada. Eu não gosto de citar casos isolados, que parece que seja uma autopromoção. Eu não preciso disso, nem quando era recém-formado eu tinha essa atitude. Mas outro dia eu cheguei no hospital, a filha do vice-diretor tinha chegado de manhã cedo com dor abdominal, o cirurgião olhou, fez ultrassom, fez tomografia e falou: você não tem nada, você tem apenas dor de parede aqui, que está mal posicionada. Já foi para a sala do pai e deitou num sofá semelhante a esse que nós temos aqui. Eu cheguei e vi a menina deitada, falei: o que ela tem? Toma uma injeção agora para dor, porque está com dor no abdômen, já fez exame, não tem nada. Falei: deixa eu examinar. Examinei e falei: pô, isso aqui é apendicite. Vamos fazer o seguinte, vamos esperar mais umas 2 horas, passar o efeito da injeção que recebeu, eu vou examinar de novo. Examinei e falei: apendicite. Liguei para o cirurgião e falei: é para operar agora, sem nenhum outro exame. Era uma apendicite já supurando. Porque diagnóstico de apendicite é feito na mão. Não tem exame que substitua a palpação para um diagnóstico de apendicite. Então hoje é um conjunto, né? Tem que usar a tecnologia junto com a experiência, com a tradicional, com a mão, isso que o senhor está colocando aqui. Agora, como é que você pode chegar numa enfermaria, por exemplo, ou numa UTI e não ter um estetoscópio? Porque só se usa imagem. Mas hoje nós temos uma geração de médicos que se formam para aprender a clinicar com base em imagem, né? Vai errado, né? Exames, né? Então, essa relação médico-paciente, que o senhor disse que se constrói, né, nos primeiros 10 minutos, é aquela medicina antiga ainda, né, eu acho que os tempos e esse número de escolas médicas tem formado uma geração de médicos com velocidade. Tudo é velocidade, né? O tempo da consulta é determinado por um relógio e dentro daquilo ele vai olhar os exames, com base nos exames. Às vezes ele nem põe a mão no paciente. Então, é o que a gente tem visto hoje de uma forma geral, né? Deixa eu aproveitar um tópico que está acontecendo hoje, Antônio Carlos. Etanol. Metanol. Esse fim de semana, né, nós tivemos 2 pessoas morreram e algumas ficaram intoxicadas porque foram em bares de renome, restaurantes, tomaram caipirinha, etc. E a bebida está falsificada. Tem alguma forma de... O que a pessoa tem que fazer quando ela se sente mal depois de ter bebido? Aproveitar só o tema, né? Então, essa intoxicação por metanol.
Quais são os sintomas? O que fazer? Bom, em primeiro lugar, é desconfiar de que houve o metanol. O indivíduo chega no pronto-socorro, ele pode imaginar que é uma intoxicação por qualquer outro medicamento, por somação de medicamentos, né? E suspeitar que seja o metanol. Aí a conduta é uma hidratação adequada, né? Quando é material sólido, faz-se uma lavagem gástrica, né? Dissolve e faz lavagem gástrica. Agora com metanol vai pro sangue, né? Aí talvez, isso eu estou imaginando, que podia se fazer uma hemodiálise rápida para lavar esse sangue rapidamente. Isso é o que eu faria se eu tivesse no pronto-socorro e tivesse esse diagnóstico. Mas a propósito disso, Renato, veja bem, eu criei um termo que eu estou lançando insistentemente na internet, que chama-se a medicina da internet. Por quê? Muitos médicos se formando, se graduando, sem saber absolutamente nada, não sabe nem de que lado examina o paciente, e que vão aprender tudo que aparece na internet, esses cursinhos que aparecem na internet. Então, indivíduos que nunca deram uma aula na vida, que não têm currículo, não têm experiência, fazem cursos. Curso disso, curso daquilo, curso daquele outro. E esses indivíduos que se terminaram o curso sem saber nada, vão correndo atrás desses cursos, que é um papaníquel. Né? Um absurdo. Indivíduos que não têm currículo, não têm titulação, não têm formação, nem residência não fizeram, montam um curso. E esse pessoal que não está bem formado, eles vão atrás do curso, porque falam, bom, vamos compensar através desses cursos, pagando caro para indivíduos que leem hoje para repetir amanhã, né? Nessas condições eu daria aula de astronomia se me der 24 horas para estudar alguma coisa. Quer dizer, então é um absurdo o que acontece. Por isso eu lancei esse termo, a medicina da internet. E eu quero que pegue esse termo, porque é impossível e é preciso que tivesse um policiamento sobre esses cursos. Se há condições do corpo docente, vamos chamar assim, que está dando o curso, tem então condições para poder estar ensinando. Esse seria papel do conselho, talvez? O conselho, agora, por exemplo, o conselho queria regular a abertura de escolas, etc. O Supremo proibiu. Não, pode abrir, pode policiar, mas não impedir que abra, né? Quer dizer, é como faz a OAB nos cursos de direito, né? Ela opina. Então, opinar. Agora, de tal forma que é isso que acontece. Quer dizer, eu gostaria que esse termo medicina da internet pegasse. Deixa eu aproveitar o medicina da internet. Hoje é comum um paciente chegar, depois de ter se consultado com o Dr. Google, com a inteligência artificial, e já questionar, olha, o senhor, por exemplo, olha, é pneumonia. O sujeito fala, não, estou com câncer de pulmão porque eu vi isso. O paciente questiona mais em função desse acesso? Esse é um problema, né, que a internet trouxe, né? Frequentemente, isso não tem acontecido comigo, já pelo meu tempo de formado, etc. Mas por indivíduos mais moços, né, o que acontece? Eles vão no Google, eles se autodiagnosticam, o que é uma coisa grave, se automedicam. Aí não dá certo, aí mascara o diagnóstico, né? E quando chega no médico, muitos querem testar o médico, ver se ele conhece o último remédio que saiu, para saber se ele está atualizado. Quando estar atualizado é não usar o que sai hoje, é o contrário. Na minha opinião, o que sai hoje não é o que está atualizado. Continuar mantendo o que deu certo sempre é se manter atualizado. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico, que eu tratei um paciente agora há pouco tempo, desculpe estar falando em casos isolados, mas um paciente já tinha gasto R$1.000 de antibiótico por uma erisipela, foi ao consultório e com 3 ampolas de benzetacil,
R$ 10 cada um, sarou. Então, o bezetacil usa lá atrás, quando estava me formando. Então, isso é estar atualizado. Saber ver que coisas do passado são importantes e melhores que as atuais. Então, o que precisa o brasileiro, em última análise, na medicina, aprender a pensar, a raciocinar. Ele precisa aprender a aprender, coisa que não sabe. Ele entra, por exemplo, no Google, né, e começa a procurar uma doença, aí vê algo interessante aqui, puxa para cá, depois vem para cá, e a pergunta inicial dele foi embora, né? Então, a automedicação é proibitiva e o autodiagnóstico é proibitivo. Professor, a propósito de atualização, recentemente tem uma questão em relação à pressão arterial, que agora o marcador, ele não é mais 12/8. Inclusive 12/8, que a gente falava, a pressão de garoto, né? É já considerado um pré-hipertenso. Qual é Vamos explicar para o nosso espectador aqui qual é hoje, então, a boa pressão. Para começar, é preciso saber medir a pressão. Porque 70% dos que se formam em São Paulo, num exame do CRM, não sabem medir pressão arterial. Não sabe medir a pressão arterial. Então, a primeira coisa é saber medir, né? Segundo lugar, a medida da pressão arterial não pode ser uma única vez quando o paciente deita lá, você examina e mede a pressão. Tem que medir a pressão no início da consulta, no meio da consulta e no final da consulta. Então, frequentemente, a gente encontra um 14 de pressão e quando o paciente vai embora está com 11/8, 11/7. Por quê? Porque existe a hipertensão do jaleco branco. O estresse de pôr o manguito já faz a pressão subir. Agora, veja bem, isso é uma agulha que mede a pressão. Se você olhar por aqui, você vê um valor. Se você olhar por ali, você vê outro. Então é preciso saber medir a pressão arterial e medir pelo menos 3 vezes para você saber qual é a pressão arterial do indivíduo. Segundo lugar, ou terceiro, sempre esses valores vão abaixando. Um tempo atrás era 14, depois 13, depois 12. Por quê? Para vender remédio. Não há dúvida que é para vender remédio. Eu já participei de consenso de hipertensão arterial, que é os consensos é um grupo de médicos que fica num hotel durante 2, 3 dias e numa sala fica um grupo, alguns, para discutir a incidência de hipertensão arterial, a epidemiologia. Noutra sala fica um grupo para discutir, por exemplo, as regiões do país que têm pressão alta. Mas tem um grupo especial que é o tratamento. Esse grupo do tratamento é bancado por indústria farmacêutica. Então a conclusão é a seguinte: todos os medicamentos são igualmente bons para hipertensão arterial, o que não é verdade. Porque existe o conflito de interesse dos medicamentos. Então, para falar que é 12, eu duvido, isso é uma questão de matemática, o indivíduo medir a pressão uma vez e falar que é 12,5. Eu duvido. É impossível. E essas máquinas automáticas, esses medidores automáticos? Esses medidores automáticos, é uma boa pergunta que você fez, eles dão uma margem de erro de 10%. Eles servem, na minha opinião, para alarme. Então, mediu, deu 18. Bom, vamos atrás. Mas se deu 13, 12, 12,5, 14, é erro do aparelho. É o limite de confiança do aparelho, né? Então não pode se basear nisso para saber se vai tomar um medicamento que o médico disse, se a pressão passar de tanto, toma, assim por diante, né? De tal forma que para conseguir medir 12,5 no aparelho, o aparelho tem que estar calibrado.
E os aparelhos de consultório estão todos descalibrados. Eu desafio qualquer um de vocês para pegar um aparelho de qualquer consultório e levar para fazer uma calibração. Está descalibrado. Deixa eu aproveitar esse tema da pressão e do coração, que é o dia do coração. É o dia do coração. Estava até conversando em casa outro dia, né? Eu fiz 2 cursos de primeiros socorros porque eu me interesso, né, por esse tema e aprendi a fazer um pouco de ressuscitação cardiopulmonar. Mas a maior parte das pessoas nem sabe o que é RCP, né? O quanto ajudaria se nós tivéssemos esse curso obrigatório nas escolas e até algumas faculdades, para todo mundo saber o mínimo, né? Então, um RCP, uma respiração boca a boca, etc. Isso seria muito positivo. Nós salvaríamos muitas vidas? Eu conheço situações em que o indivíduo jogando basquete, teve uma parada cardíaca no Clube Sírio, em frente à enfermaria. E aí, com uma cardioversão, voltou, depois tivemos que revascularizar. Então eu acho que ter conhecimentos básicos é importante, ter conhecimentos básicos. Mas também eu já vi estragar um tratamento por querer aplicar conhecimentos básicos quando não se aplicava. Então, por exemplo, o indivíduo tem uma síncope, ele cai. Quem tem conhecimento básico faz o quê? Vai lá e começa a fazer massagem. E não seria o caso para massagem, seria o caso para esperar o indivíduo recuperar. Conclusão, costelas são quebradas. No que quebra a costela, eu tenho pacientes que são testemunha disso, a costela quando quebra, ela quebra muitas vezes em bisel e fura o pulmão, ou fura o baço, o que exige uma intervenção cirúrgica, quase que imediata, né? Então, é preciso que haja uma certa cultura para as pessoas que fazem esse curso de primeiros socorros. A massagem cardíaca pode fraturar a costela? Sim, porque se você não fizer a massagem cardíaca adequada e fora da posição certa, você pode pôr um peso maior do que o necessário e quebrar a costela, principalmente no idoso em que a osteoporose já é mais intensa. Se pegar um indivíduo de 20 anos, é difícil de quebrar, porque a costela ainda é nova, né? Vamos dizer assim. Agora, pegando um paciente de idoso, por exemplo, que tem uma costela já com osteoporose, no que você massageia, você quebra. Eu tenho um paciente muito desagradável, né? É uma pena que eu não posso falar no meio do hospital. Ele quebrou a costela, foi no hospital e a costela rompeu o baço, né? Estava mal, chegou no hospital e viram que era o baço rompido. Operou, tirou o baço. Conclusão, pegou Covid no hospital, ficou 3 meses internado e saiu com insuficiência renal fazendo diálise. Entendeu? Quer dizer, isso daí foi o quê? Foi um atendimento médico errado. Não era para operar? Não era para operar, mas o problema é que quem massageou esse indivíduo, ou quem ele não massageou, ele quebrou espontaneamente, né? Ele quebrou batendo. Tinha que operar, evidente, né? Porém, era necessário que essa cirurgia de tirar o baço, ela tira a imunidade do paciente. Então a gente sempre vacina o paciente antes de tirar o baço. Ah, é? Contra o pneumococo. Olha. Né? Sei. A gente faz uma vacina contra o pneumococo antes de tirar o baço. Então, ele tirou o baço, pegou Covid, ficou 3 meses no hospital, ficou entubado, etc. É dono de um grande laboratório farmacêutico aqui de São Paulo. E das complicações que ele teve, medicamentos em dose inadequada, pressão arterial que caiu, ele saiu com insuficiência renal, com diálise, e com a proposta de fazer diálise o resto da vida. Aí ele teve no consultório, eu achei que não precisava de diálise, tirei a diálise dele e ele viveu sem diálise, porque ele não precisava. Mas seguindo a orientação que foi dada quando saiu do hospital, era para dialisar para sempre, né?
Então, é preciso que o médico tenha formação. E formação é o seguinte, o médico tem que aprender a ler a cartilha. Porque se ele ler a cartilha direitinho, o que vai acontecer? Vai acontecer que ele consegue falar qualquer língua. Ele consegue entender o restante para frente. Você não pode pôr lustre sem ter alicerce. E hoje nós estamos colocando lustre na medicina sem ter o alicerce. Estamos chegando ao ponto da medicina sem que tenha aquela base necessária. Castilho, recebi o aviso aqui do nosso tempo chegando no fim. Eu vou fazer uma última pergunta e eu deixo para ti. Claro. Tá? Professor, o senhor já viu milagres na medicina? Já. De pacientes que estavam condenados e sararam? O senhor pode contar algum caso que o senhor lembra? O primeiro milagre que eu posso te contar, que eu assisti de perto, serviu para transformar o Frei Galvão em santo. Era uma senhora que morava fora de São Paulo, solteira, e não conseguia engravidar. Ela veio na Vera, na minha mulher, na Vera, e a Vera mandou ela tomar as pílulas do Frei Galvão. Você pega lá no mosteiro do Frei Galvão. Aí no frente da Estação da Luz, aquela igreja. Porque o Frei Galvão era um arquiteto e pedreiro. E ele construiu aquela igreja. Bom, então ela mandou buscar essas... e tinha documentação que o útero da mulher era rudimentar. Era um útero muito pequenininho, não tinha como engravidar. Não tinha como? Não tinha como. Aí ela começou a tomar a pílula, ficou grávida, foi indo adiante, e as freiras que trabalham no coisa comunicaram o Vaticano, e do Vaticano vieram para cá médicos e bispo e etc., e constataram que realmente ela estava grávida, que o útero tinha crescido, que aliás ela deu à luz, e o Papa, quando veio para o Brasil, foi quem batizou essa criança. Então, isso daí foi um dos milagres que a igreja levou em consideração para transformar o Papa, o Frei Galvão, em santo. Você precisa de 3 milagres. O outro milagre do Frei Galvão, que a gente assistiu, era uma moça que estava com uma hepatite fulminante no Emílio Ribas, amarela, estava morta praticamente. Aí foram buscar a pílula do Frei Galvão, deram a pílula para ela, puseram para a boca, e ela começou a melhorar com já como perdido, o caso, uma situação perdida, e ela recuperou, e aí vieram novamente médicos do Vaticano, bispos, etc., e constataram pelos exames, os médicos que vieram, que realmente não havia condições dela sair. E ela sobreviveu, né? Então, foi considerado o segundo milagre que levou o Frei Galvão a se tornar santo. Existe um livro que é do Frei Galvão, porque foi traduzido por várias línguas, e esse livro cita o caso da Vera e cita o caso da hepatite terminal, e que foram considerados por todo estudo que se pôde fazer como sendo um milagre, porque o Vaticano nisso é muito rigoroso, que não vai considerar santo o indivíduo que não é santo. Então, um caso eu acompanhei de perto, que foi o caso da Vera. Essa senhora deu à luz, a criança foi batizada pelo Papa, porque o Papa veio ao Brasil, lá no Campo de Marte, e estava a Vera, a criança, a mãe, e o Papa batizou essa criança. E o senhor teve algum caso de algum paciente seu que o senhor falou, esse aqui não tem jeito, e ele orou e foi curado? Olha, eu criei na Escola Paulista de Medicina um centro de cuidados paliativos para atender pacientes terminais que ninguém mais queria curar. Ninguém mais queria, não tinha interesse acadêmico, não tinha interesse. Enfim, eu sempre digo, não tem caso não interessante, existe médico desinteressado. Porque um paciente desse que ninguém mais queria cuidar porque não dava currículo,
eu dava a medicina inteira com esses pacientes. Então, o que eu fiz? Nessa casinha, eu pus a parte espiritual, em que os indivíduos tinham ateus, várias religiões. E eu perguntava para eles quem gostaria de conversar com o seu orientador espiritual. Então, eles chamavam o seu orientador espiritual, ou judeu, ou adventista, enfim. Não interessa qual era, mas queriam o seu orientador espiritual. Bem, depois da bênção que eles recebiam, depois da oração que eles faziam com o padre, o orientador espiritual, que a família era orientada para manter a religiosidade, o paciente sofria menos, isso eu sou testemunha. A doença respondia melhor ao tratamento, nitidamente melhor. Os que eram ateus, parece que nasciam de novo. Isso eu assisti. Agora, lógico que não curou, que os pacientes vinham falecer lá adiante, mas faleciam com menos sofrimento, com menos mágoa, com menos sentimento de culpa, entende? E uma morte digna, que é o que a gente quer que os pacientes tenham, uma morte digna, né? Que faz parte do meu livro de ortotanásia. Você já deve ter visto, eu tenho um livro chamado Eutanásia, Ortotanásia e Distanásia, está na 4ª edição. Eu fiz a parte médica e uma professora da PUC, advogada, professora livre-docente, fez a parte jurídica. Está na 4ª edição. Quando sai, em uma semana esgota, porque advogado e médico todos adquirem um livro. Tá? Então, eu assisti a melhora da influência espiritual sobre o indivíduo que está doente. Não é que curou a doença ou que prolongou a vida do paciente, não. Fez com que ele tivesse uma morte digna, uma morte sem sofrimento, sem sentimento de culpa, sem arrependimento de coisas do passado, sem nada disso. Respondendo melhor ao tratamento e sofrendo menos. Castilho, contigo para encerrar. Bom, uma aula aqui, né, do professor. Professor, sobre a verdade, o que o senhor pensa? O que é a verdade para o senhor? O que é a verdade? Verdade, uma pergunta desse tipo, eu diria assim, de saída, que é a constatação do fato. Aí seria a verdade, constatar o fato realmente. Aquilo que se vê. Não, veja bem, eu sou religioso, né? Quer dizer, então eu vou um pouco além disso. Eu acho que o fato a gente pode ter a intuição sobre o fato, pode acreditar no fato, sabendo que Deus está acima de todos e acima de tudo, né? Então, baseado na nossa própria religiosidade, a gente tem condições de entender o que é verdade, né? Agora, do ponto de vista material, é a constatação material do que aquilo que eu falei que é verdade. Quer dizer, então você me disse que aquela caixa é quadrada e dentro tem um objeto. Eu posso ir lá abrir e ver, quer dizer, então eu posso constatar a verdade. Então ela pode ser constatável materialmente ou apenas espiritualmente. É o que eu posso responder uma pergunta tão difícil igual essa. Professor de filosofia. Então pergunta filosófica. Mas é bom, eu gosto de saber, ainda mais para um professor, né, de medicina, é bom saber. Bom, obrigado, professor. Foi uma grande aula aqui para nós. Eu que agradeço a oportunidade. Eu cumprimento o Renato, né? Que eu não sei se ele vai caminhar para ser um showman ou se ele vai continuar no direito digital. Eu só estou aqui porque o Castilho me convidou. Ele que teve a ideia de tudo isso aqui. Showman, é isso. Mas sem dúvida alguma. Ele tem talento. Vou cortar isso aqui. Ele tem Isso aqui eu vou cortar. Brincadeira, que a gente não corta nada. E você tem
a tranquilidade do indivíduo maduro, do indivíduo que está incorporando o que está sendo dito. A gente percebe isso no seu semblante, né? Você está interagindo com o que está sendo dito, com o que está sendo falado. Então, eu cumprimento ambos. Obrigado. Agradeço essa oportunidade. Eu acho que é uma oportunidade muito importante essa que eu estou tendo, porque eu pude expor vários pontos que eu gostaria de expor, né? Mas eu nunca pedi para lugar nenhum para fazer entrevistas, sou sempre convidado, canais de televisão, que agora virou moda, né? Médico fazer entrevistas na televisão. Eu vou aproveitar agora, sigam o Dr. Antônio Carlos Lopes no Instagram, que tá forte o Instagram dele agora, hein? Firme, técnico, objetivo. Muito bom. Então, ele tá na moda, né? Médico ficar entrevistando médico, essas coisas. Tudo marketing. Mas a comunicação é importante até para democratizar o acesso, né, à informação. Então, eu acho que é sempre bom. Tomara que o senhor possa ir em tantos outros programas, inclusive voltar aqui no nosso. Inclusive, eu disse para um indivíduo que está ajudando a fazer o nosso Instagram, né? Instagram. Eu disse o seguinte, que quem não aderir hoje ao marketing digital está perdido. Não está no mundo. Não está no mundo. Está fora da realidade. Já deu um corte bom aqui agora, hein? Olha só, hein? Isso vai viralizar. O senhor falando com autoridade. Quem não aderir ao marketing digital, tá na lateral. Até rimou. É isso aí. Obrigado, professor. Imagina, eu que agradeço. Até a próxima, pessoal. Fiquem bem e fiquem com Deus. Tchau.